Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja sobre nossas vidas. Seleção e comentários de textos bíblicos. Hoje nós vamos ver a mensagem de Deus através do profeta Jeremias sobre a Covid-19. Por que Deus permitiu esta pandemia em nosso mundo? Nós estamos enfrentando essa pandemia há cerca de 2 anos e meio. O que o profeta Jeremias tem a dizer, inspirado por Deus, sobre a causa dela e sobre o que Deus espera de nós seres humanos, os quase 8 bilhões de seres humanos que somos na face da Terra. Querido ouvinte, a pandemia é um julgamento de Deus sobre o mundo inteiro por causa dos nossos pecados. Ela é terrível, tem matado milhões. Porém, o juízo de Deus é cheio de misericórdia, pois o número dos que se recuperaram da Covid é imensamente maior do que o número de mortos. Em nosso Brasil, por exemplo, em 17 de abril de 2022, dos 30 milhões e 250 mil casos, morreram apenas 661.900 pessoas. De pouco mais de 30 milhões, não chegou a morrer nem 1 milhão. Então Deus executa o seu juízo, o julgamento por causa do pecado da humanidade, mas a sua misericórdia transborda. Os 29 milhões e meio que sobreviveram da Covid receberam de Deus uma segunda oportunidade de vida. Esta é a imensa misericórdia de Deus, Criador dos céus e da terra, e Criador de nós, seres humanos, à sua imagem e semelhança, para que vivamos uma vida que agrade a Ele, obediente à sua vontade, obediente à sua palavra. Deus demonstrou para esses mais de 29 milhões, para seus familiares e para seus amigos, que Deus ama e quer restaurar e abençoar. Deus quer que haja uma mudança na vida dos seres humanos, que eles passem a viver temendo e honrando a Deus. Essas pessoas sofreram para que se arrependessem de seus pecados. Deus tem permitido este terrível sofrimento da Covid para que nós, seres humanos, nos arrependamos de nossos pecados e nos convertamos ao único Deus verdadeiro, aceitando Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas. Deus amou tanto os seres humanos que deu o seu único Filho para morrer por causa dos nossos pecados, dos pecados de toda a humanidade. Essas pessoas que tiveram Covid e sobreviveram, Deus lhes deu uma segunda oportunidade para que, convertendo-se, se tornem filhos de Deus e recebam a vida eterna com Deus quando vierem a morrer. Vamos ver então o que o profeta Jeremias nos diz sobre a causa de Deus ter usado a China para enviar seu julgamento ao mundo pela Covid. Entre estes mais de 600 mil no Brasil e os poucos milhões que morreram no mundo todo de Covid, entre esses que morreram também servos fiéis a Deus, que viveram uma vida santa, porque já havia chegado o cumprimento da sua missão que receberam de Deus. Cumpriram a sua missão aqui na terra e Deus os levou. A causa aqui não importa. Palavra do profeta Jeremias para o mundo de hoje, atacado pela pandemia Covid-19 há cerca de 2 anos e meio. Seleção de textos do profeta Jeremias. Deus diz: vou dar ao meu povo o castigo que havia prometido por todas as suas maldades e por terem escolhido adorar ídolos que eles mesmos fizeram. Vocês transformaram esta boa terra num lugar de pecado e de maldade. O meu povo abandonou o seu Deus glorioso
e o trocou por deuses que não têm poder para ajudá-los. O meu povo cometeu dois pecados. Abandonaram a mim, a fonte da água viva, e construíram caixas d'água rachadas que não retêm a água. Suas próprias maldades te castigarão. Veja como é mau e amargo ter abandonado a Deus. Ao invés de me obedecer, você se conserva perante os seus ídolos. Você se curvava perante os seus ídolos, praticando imoralidade sexual. Vocês até mataram os meus profetas. Não existe um único lugar na terra onde você não tenha cometido adultério. Você sujou a terra com o pecado da prostituição. Você parecia reconhecer o seu pecado, confessar que se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e o traiu. Você precisa reconhecer o seu pecado, confessar que se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e o traiu. Filhos rebeldes e desobedientes, arrependam-se e voltem. Tomem a decisão de nunca mais se inclinarem para fazer o que deseja o seu coração rebelde e mau. Povo de Deus, arrependa-se e volte para mim, diz o Senhor. Se você se comprometer comigo, o Deus vivo, e passar a viver honestamente com justiça e verdade, então os outros povos poderão também conhecer e amar o Senhor, recebendo as suas bênçãos. Ó povo meu, limpe o mal do seu coração, enquanto ainda há tempo de se salvar. É a forma com a qual vocês têm vivido que atraiu a desgraça sobre vocês. Seu castigo amargo é por causa de suas maldades. A terra entrou em total confusão. Sim, porque o Senhor disse: toda a terra ficará devastada, mas não a destruirei totalmente. Procurem nas ruas e nas praças, vejam se conseguem achar alguém que faça o que é direito e que se esforce para viver uma vida honesta. Eles, de propósito, se esquecem de que o que Deus quer é honestidade. Eles não conhecem os caminhos do Senhor, não entendem o que a justiça de Deus exige deles. Como cavalos bem alimentados e cheios de desejo, cada um deles anda atrás da mulher do seu próximo. Preste atenção, povo tolo e sem juízo, que tem olhos que veem, mas não enxergam, e ouvidos que ouvem, mas não escutam. Eu sou o Deus, o Senhor, Todo-Poderoso. Por que vocês não me honram? Por que não sentem temor diante de mim? Vocês são um povo mau e rebelde, que se revoltou e se afastou de mim, indo atrás dos seus prazeres pecaminosos e maldades. Sua conduta perversa os cegou. Como não conseguem ver que são os seus pecados que mantêm as bênçãos bem longe de vocês? No meio do meu povo existem homens perversos. Suas casas estão cheias de ganho desonesto. Por isso se tornaram ricos e poderosos, e estão gordos e bem alimentados. Não cuidam dos órfãos, não dão a mínima importância aos sofrimentos dos pobres, não se incomodam em fazer justiça. Uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra. Os profetas pregam mentiras, e os pastores enganam e dominam o povo. E o meu povo adora isso, engolem a fraude com prazer. Eis as ordens do Senhor dos Exércitos de anjos. Um após outro, terríveis desastres acontecerão na terra. Até aqueles que serão poupados, o remanescente do povo que ficar, passarão por maus bocados.
Eles desprezam a palavra do Senhor e não têm prazer nela. Quanto ao povo, assim diz o Senhor, suas casas ficarão para outros, e também suas terras e suas esposas, pois todos eles, ricos e pobres, do mais humilde ao mais importante, todos são gananciosos. Todos usam a mentira e o engano. Ouça toda a terra. Trarei um grande castigo contra este povo, fruto de seus pensamentos carregados de pecado. Porque eles se recusam a ouvir as minhas palavras, rejeitaram a minha lei. Disse o Senhor ao profeta Jeremias: Eu fiz de você alguém que examina o meu povo e determina o seu valor. O Deus eterno, Senhor dos exércitos de anjos, diz a cada um de vocês: escutem, todos vocês que vão às igrejas para adorar o Senhor. Vocês só poderão continuar vivendo se deixarem de lado seus maus pensamentos e suas maldades, se procurarem ser justos uns com os outros, se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se não derramarem sangue inocente e se deixarem de adorar falsos deuses, como fazem hoje, para sua própria desgraça. Então eu continuarei a permitir que vocês continuem a viver nesse planeta Terra. Minhas ordens para vocês sempre foram: obedeçam aos meus mandamentos, e eu serei o seu povo, e vocês serão meu povo. Façam o que eu ordeno, e tudo lhes irá bem. Vocês são um povo que recusa obedecer ao Senhor, o seu Deus, e que não aceita a correção. Mesmo sendo castigado, não aprende a verdade e se afunda cada vez mais na mentira. Adoram imagens horríveis, chegam a queimar seus filhos e filhas como sacrifício aos seus deuses. Existe maldade maior do que essa? Mas o julgamento chegou. Os cadáveres serão empilhados porque não haverá lugar em suas cidades. Este povo é muito teimoso. Seguem seu caminho atrás do pecado sem desviar os olhos. Esse povo só vive mentindo para atacar seu próximo. Não dão importância à verdade. Vão de um crime a outro e não se lembram de que eu existo, diz o Senhor. Por que tanta destruição? Porque o meu povo não deu atenção à minha lei. Em vez disso, preferiram fazer a vontade de sua natureza pecadora e má. Ouçam-me e aprendam-me o que é mais importante nesta vida. Quem tem muito conhecimento não deve se orgulhar disso. Quem tem muito poder não deve se orgulhar de seu poder. Nem aquele que é rico deve se orgulhar de suas riquezas. O único motivo de se orgulhar deve ser me conhecer de verdade e saber que eu sou o Deus eterno e ajo com amor, verdade e justiça, pois é dessas coisas que me agrado, diz o Senhor. Amor, verdade e justiça são a essência da minha lei. Então o profeta Jeremias ora a Deus dizendo: Ah, soberano Senhor, o Senhor criou os céus e a terra com seu grande poder. O Senhor mostra o seu grande amor até 1000 gerações, mas não impede que os filhos sofram as consequências dos pecados dos pais. Seus olhos veem tudo o que os homens pensam e fazem. Assim o Senhor dá a cada um a recompensa que merece, de acordo com o seu modo de agir e de viver. O Senhor nos deu esta terra maravilhosa em que vivemos. Porém, ela será destruída pela guerra, pela fome e pela peste. Tudo